Inclusive, convido vocês para esse culto que vai acontecer aqui na praia, entendeu? Todos nós vamos vender nossa alma para Lady Gaga e a gente vai descer de tobogã direto pro inferno ao som de Bad Romance quando Gaga tocar a terceira trombeta do Apocalipse, né, gente? Pessoal, aconteceu esse culto aos demônios no dia 3 de abril. O show da Lady Gaga, que muitas pessoas acompanharam, outros não acompanharam porque não acrescenta nada. É um culto às trevas. Você acabou de assistir aqui o próprio fã dela falando que vai ser um culto e que a alma deles já estão destinadas ao inferno. Gente, é muito sério. E ainda tem pessoas que são cristãs que ficaram na dúvida, que acham que é apenas um show, não conhecem muito desse assunto. Eu vou colocar aqui um vídeo da Sarah Shiva falando sobre isso. E, gente, logo após o vídeo da Sarah Shiva, vou colocar aqui um cristão. Ele é famoso, Eliezer, esposo da VTube. Ele se batizou na Lagoinha de Alphaville. Eu até postei um vídeo aqui no canal. Gente, ele explicando que ele é novo na igreja, ele está como cristão há 3 meses e tal. Ele vai dar a explicação dele aqui, mas, gente, o mundo espiritual, ele é muito sério. Se a pessoa tem uma dúvida, se a pessoa ainda tem desejos pelas coisas do mundo, ela deve procurar o pastor dela, deve procurar a igreja dela, ela deve procurar a informação correta da verdade para não cair em laço, para não cair em escândalo e para fugir da aparência do mal. Não estar no lugar errado com as pessoas erradas. Gente, olha, eu coloquei também aqui um estudo do Daniel Lopes, que ele também é muito bom, ele traz assim um entendimento assim bem mais claro sobre a questão invisível, a questão oculta da Lady Gaga e o show dela. Pessoal, então eu chamo vocês para curtir esse vídeo, deixando o seu like aqui e assistindo até o final, porque é muito interessante, gente. Foi um tremendo de um culto aos demônios. Essa aqui é a verdade. Vamos acompanhar então? Vamos lá. Quero agradecer a todos que estão me mandando mensagem, me pedindo para eu fazer uma análise do show da tal da Lady não sei das quantas. Muita gente pedindo, pastora, faz uma análise. Alguns comentários e algumas mensagens eu recebi. Em primeiro lugar, quero que você pare e questione. Por que algo óbvio, todo mundo que vê a imagem ali do show dela, qualquer coisa ali do show dela, vê que aquilo ali não é do bem, é do mal. Todo mundo, qualquer pessoa cristã, tô falando para cristãos, olha e vê, gente, aquilo ali não é do bem. Por que mesmo sendo óbvio, não necessitando de análise, porque é óbvio, por que mesmo assim tem cristãos que vêm até aqui pedir, por favor, você faz uma análise? Vocês querem saber por que tem gente que, mesmo sendo óbvio, pergunta? Eu não vou descartar a hipótese de que tem gente que me manda essa pergunta só porque quer ouvir eu falar para criar uma treta, para mandar para A, B ou C, para poder dizer, viu, a Sarah Shiva também falou. Tem gente que é mal intencionada e quer sim criar treta, mas motivo geral, motivo pelo qual a maioria me manda é por quê? Porque existe sim uma crise interna dentro da alma, do emocional, da mente da maioria dos cristãos. A maioria das pessoas cristãs não sabe lidar com os estímulos da própria rede social. A maioria não trabalha a sua cabeça, não tem autoconhecimento, nunca fez uma sessão de terapia na vida. Então a maioria dos cristãos ainda tem essa vulnerabilidade, ainda se sente vulnerável. Não percebe, não tem autoconhecimento para perceber, mas se sente assim, abalado com as postagens das pessoas do mundo. Aí o que acontece? A pessoa vai rolando ali o feed do Instagram, do Facebook, vai assistindo as postagens de quem foi ao show. Por quê? Porque a pessoa segue algumas pessoas do mundo, alguns amigos do mundo que foram ao show, segue alguns sites de notícia que vão postar. E aí a pessoa pega e a pessoa começa a ser influenciada. A pessoa começa, ai, nossa, no fundo eu queria estar lá. Ai, poxa, meus amigos do mundo falaram que foi legal, olha quanta gente se divertindo. Existe essa influência sobre a pessoa. A pessoa não me manda, ai, você pode analisar? à toa. A pessoa me manda porque aquilo tá mexendo.
Entendeu? Porque quem já está resolvido e resolvida, não precisa que eu faça essa análise. Tá conseguindo entender? A pessoa que me manda, por favor, analisa um show obviamente satânico, obviamente um culto a Satanás, de invocação ao diabo, é óbvio, não precisa análise. Ali tá lá a mulher no meio saindo da areia, abraçada com uma caveira, nitidamente uma entidade referente à morte. Ela tá ali literalmente fazendo todo o uso dos símbolos descaradamente. Ela estava tocando, uma imagem que subiu para mim, aparecia ela tocando um teclado de cabeças de caveiras, de crânios. É nitidamente um culto à morte, ao espírito da morte. E mesmo assim tem gente cristã, não estou falando de gente do mundo, estou falando de cristão, que quer me mandar aqui. Ana, faz análise. Cara, é o quê? Você quer o quê? Você quer evangelizar? É isso com essa análise? Você tá muito inocente, você não tá entendendo como é que o mundo tá. Então, para finalizar, eu quero dizer, primeiro para você que pediu análise, por que você precisa? Porque algo óbvio precisa para você ser explicado, não tá na cara? Questione-se a si mesmo. Por que você tem uma necessidade? Tá se sentindo abalada? Tá se sentindo balançada com as postagens do mundo? É isso? Você não tem certeza se é do mal? É do mal, é sim do mal. Se é essa necessidade de você ter alguém de fora para te dizer, alguém de confiança como eu, no caso, obrigada por me considerar de confiança, ponto, tá resolvido. É do mal. Shows são cultos disfarçados. Aquilo foi um culto disfarçado. Fica tranquilo que sim, você teve o discernimento certo. Você que falou, nossa, isso é do mal, mas tá todo mundo indo, gente do bem tá indo, até gente que se diz cristã. É porque não sabe, é ignorância. Mas você fica sabendo, aquilo ali foi um culto a Satanás, tá? Aí talvez você me pergunte, mas pastora, como é que pode as pessoas não terem discernimento nenhum? Como é que as pessoas não percebem? Então vamos lá. 3 tipos de pessoas provavelmente foram a esse culto, a esse show, que na verdade era um culto disfarçado. Primeiro tipo, pessoas do bem, pessoas até que podem acreditar em Deus, na Bíblia e tudo, mas que não têm nenhum conhecimento sobre o mundo espiritual, sobre a questão da teologia do som, sobre as músicas do mundo, sobre o poder do som no mundo espiritual. Pessoas que não sabem absolutamente nada sobre isso. Tenho uma amiga, eu tenho um parente, eu tenho um filho, uma mãe que é desse grupo. Ok, manda minha live no YouTube, Cristão e a Música Secular, que é um estudo completo sobre isso. 3 horas de live. Manda para essa pessoa e aí deixa Deus agir, ok? Segundo tipo de pessoa que tem. Tipo de gente que estava lá sem saber que o diabo existe. Ou seja, tem um monte de gente na Terra que não sabe que existe o diabo. Um monte de gente que vive sua vida acreditando no que quiser, mas que não acredita na existência do diabo, do mal, das trevas, do que a Bíblia nos ensina sobre o mundo espiritual das trevas. Esse é o segundo grupo de pessoas que estavam lá, que às vezes olharam e falaram, não, é só um entretenimento. Todas as músicas são pro bem, todas as músicas são apenas arte. Tem gente que estava lá, que é desse segundo grupo, que não sabe discernir que música pode sim ser invocação. E o terceiro grupo de pessoas que estavam lá são aquelas pessoas assumidamente do mal, que têm consciência, são uma minoria, é um grupo pequeno, que sabe que aquilo é um culto, que sabe que o diabo está sendo adorado, porque pertence assumidamente ao diabo. Entendeu? Ou é o crente desavisado, novo convertido, que não tem conhecimento, que é ignorante acerca desse assunto, ou é a maioria que nem sabe que o diabo existe, não é convertido, não tem entendimento nem de que o mundo espiritual das trevas existe, ou é aquele grupo seleto de pessoas que realmente é adorador do diabo, pertencente ao diabo, que está ali assumidamente. Agora, um quarto grupo que talvez você esteja pensando, não tem aquele crente safado, não tem aqueles crentes que sabe que foi criado na igreja, que sabe que não pode ir em show do mundo. Meu bem, nem todo mundo que frequenta a igreja é realmente convertido. Nem todo mundo que foi criado na igreja teve experiência verdadeira com Jesus. Muita gente quer o Senhor como o provedor, como aquele que dá as bênçãos, dá as coisas, mas não quer servir a Deus como o Senhor e Salvador. Muita gente quer a bênção de Deus, né? Mas não quer o Deus da bênção. Muita gente quer bênção, mas não quer servir e pertencer e renunciar ao mundo por esse Deus da bênção. Aprendi esse final de semana que ir no show de uma cantora ou cantor que eu admiro o trabalho é um grande pecado.
né? Eu só tenho 3 meses de conversão, foi em fevereiro, então tem sido tudo um grande aprendizado. E cada um tem o seu processo, né? Eu estou no meu processo, cada um teve. Mas os meus irmãos em Cristo, os cristãos, eles estão me ensinando muita coisa. Inclusive, esse final de semana eles me ensinaram também que julgar, apontar, odiar, debochar, enfim, cancelar o próximo, porque eu fui num show mundano, é ok, dentro dos ensinamentos de Deus. Tá tudo bem para eles. Tem muito cristão que acha que por ser cristão é Deus. E eu só tenho 3 meses de conversão, mas isso eu sei. Vocês não são Deus. Aí eu te pergunto, alguma semelhança com o início do show? Tá? Ela não aparece dentro de um espelho quadrado. Nós estamos vendo um espelho circular ou oval. Por que Crowley escolhia assim? Para simbolizar a totalidade e a continuidade, tá? E aí, o que a gente pergunta? Depois que aparece o espelho mágico no show da Lady Gaga, ela se conecta com alguém, tá? Ela se conecta sim. E ela se conecta com uma entidade que é uma mulher de vermelho, e essa mulher de vermelho, ela coloca a Lady Gaga diante de um juramento, de um pacto, tá? E ela começa a fazer uma série de declarações, tá? Você pode ver que após a imagem do espelho vermelho, vai aparecer a entidade que estava sendo evocada, tá? Na verdade, essa figura em vermelho aqui não é a Lady Gaga, já é a Senhora do Caos, tá? A Senhora do Mayhem, tá? A gente vai entender isso já já. E aí, depois desse início, onde mostra o espelho, vai mostrar quem que aparece, tá? De um lado do palco tá a Lady Gaga, do outro lado tá a Mulher Escarlate, tá? Então, através do uso do espelho mágico, ela conseguiu acessar o mundo espiritual e ter contato com a Mulher Escarlate. E a Mulher Escarlate, que ela chama de Senhora do Caos, ela vai fazer uma declaração, um pacto com ela. Porque você pode ver que as duas estão com a mão em cima do coração fazendo essa declaração, tá? Assim como as pessoas fazem quando cantam o hino, já viu as pessoas cantando o hino nacional? Ouviram do Ipiranga, as margens plásticas, bota a mão no coração. Por quê? Está fazendo um juramento, está fazendo uma declaração, uma confissão de credo, uma confissão de lealdade. Nessa imagem aqui, eu vou mostrar de novo para vocês, as duas, a Mulher Escarlate e a Lady Gaga, estão com a mão no coração e elas estão fazendo um juramento. Agora, lembrem-se, quando a gente canta o hino à bandeira ou o hino nacional, a gente está fazendo um juramento de fidelidade ao nosso país e defender o nosso país. Agora, deixa eu te perguntar, qual é a punição para uma pessoa que trai o seu próprio país? Qual é uma punição para o traidor da pátria, né? Como é que é uma punição para alguém que trai a sua própria pátria? Qual que é? Diz aí para mim, que eu vou tomar uma água aqui. Lud já respondeu. Ou seja, esse juramento aqui é tão sério quanto um juramento à bandeira, ao país. Se você vira um traidor da pátria, você paga com a pena capital. E se você trai esse tipo de juramento aqui, o destino não é diferente também não, tá? Então, enquanto esse juramento é declarado, é importante pontuar, palavras em sangue são escritas no mural aqui. Tá? Aparece uma mão escrevendo essas palavras em sangue e a primeira palavra, por exemplo, que aparece escrita é a palavra mayhem, que é o caos, né? Então você tem uma superfície ou um espelho mágico e as palavras estão sendo escritas ali em vermelho. Você vê que é com sangue mesmo, porque é escrita com o dedo, não é escrita com uma caneta. Se você olha o detalhe do show, você vai ver isso, tá? Deixa eu fazer um zoom aqui. E você vai ver, ó, nesse momento do juramento, a Lady Gaga está com a mão sobre o coração. E a Mulher Escarlate também está com a mão sobre o coração. É como se ela falasse, Lady Gaga, você me chamou através do espelho mágico e aqui estou. O que você quer? Ah, eu quero poder e quero fama. Ok, então você vai ter que repetir essa oração. Bota a mão no seu peito e repete comigo o seguinte, ok? Então é isso que está... Voltou, tá? Voltou aí, pessoal. Olha só.
Quando uma pessoa recebe Jesus como seu salvador, ela faz um pacto. Ela faz um pacto com Jesus. O que ela fala? Ela levanta a mão, põe a mão no peito e fala: eu, Daniel, declaro que Jesus é o meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Eu te peço a Deus, escreve meu nome no livro da vida para que eu e minha casa possamos servir a ti. Porque eu declaro publicamente aqui que eu creio que Jesus veio em carne, andou entre nós, morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra de Deus. Amém? Então é assim que a gente faz um pacto com Cristo. E é assim que se faz um pacto com outros seres. Bota a mãozinha. Então, o que o líder espiritual numa igreja, o pastor, ele fala? Ele fala: repita comigo essas palavras, ok? É assim que a gente fala. Ó, você quer receber Jesus como seu salvador? Quer fazer um pacto com Jesus? Sim. Aí o que você fala? Você vira pro cara e fala: olha, repita o que eu digo. Então, nesse início do show, a Lady Gaga, ela não está falando sozinha, as duas estão falando ao mesmo tempo, a Lady Gaga e a Mulher Escarlate, tá? Então ela está repetindo uma declaração, um juramento, ok? E aí a grande pergunta que fica é: o que é esse juramento? Né? O que foi declarado, o que foi jurado? Agora, deixa eu falar um negócio para você. Isso tudo aqui é feito com rigor artístico de alto nível, tá? É um show, a parte teatral é de altíssimo nível, a parte musical é de altíssimo nível, a dança e a coreografia é de altíssimo nível, a música em si, né, a harmonia e a melodia, tudo, os acordes, né, a produção, tá? É uma produção de super alto nível. Então, é por isso que seduz muito também, porque é muito bem feito, ok? Então isso aqui, ao mesmo tempo, é uma arte e ao mesmo tempo é um ritual. Assim como a própria Marina Abramovic. Marina Abramovic, ao mesmo tempo, faz uma arte e faz um ritual. Já já a gente vai ver aqui, tá? Então, deixa eu só... Não, isso aqui é para depois, tá? O que é dito, tá? É o manifesto do caos, ok? Quando sai o espelho mágico e entra a Lady Gaga e a Mulher Escarlate, o texto diz o seguinte, as duas falando, uma falando e a outra repetindo. Este é o manifesto do caos. E aí ela vai dizer o que está acontecendo, tá? Então tem o espelho mágico, houve a invocação, a Mulher Escarlate apareceu, e o que aconteceu depois daquilo? Olha o que a Lady Gaga está falando. A senhora está diante de mim, the mistress, a senhora do caos. Quem que é? Babylon. Quem que é Babylon? A Mulher Escarlate, ok? Quem conhece um pouquinho o rito de Babylon, de Jack Parsons e Ron Hubbard, sabe o que eu estou falando, beleza? Então, olha só, a senhora está diante de mim, diz a Lady Gaga. Olhos arregalados e cheios de ira, ou seja, a mulher está irada, está chateada. A sua bengala, ela segura na sua mão direita. No pé esquerdo, ela tem um gesso, ok? No pé esquerdo, ela tem um gesso. Cuidado, diz ela, o caos no seu coração nunca cessará. Olha que interessante, né? A própria Mulher Escarlate está falando para ela, olha, você está querendo coisas que o preço é o caos. A sua vida nunca vai ter paz. Você vai estar em caos constante. A Mulher de Vermelho diz para Lady Gaga, o caos no seu coração nunca cessará, até encontrar outra forma de aproveitar o que você procura. O seu tom assombroso, a sua fala inquieta, a música na sua boca, as suas unhas a ranger e a sua vida interior são como uma tempestade, barulhentas, né? Ela está mostrando ali que a senhora do caos é caótica mesmo, né? Então, em toda a sua glória, começamos nós duas a dançar. Ou seja, tem o espelho e aí aparece a senhora do caos, ela começa a conversar com a senhora do caos e a senhora do caos fala para ela, cuidado, esse jogo é perigoso. Ela fala, mas eu quero. E aí o que acontece? Elas começam a dançar juntas. Quando elas começam a dançar juntas, olha o que acontece no texto. A minha cabeça rola para trás, meu peito explode e a minha mão começa a se encurvar e ter câimbras, ok? Deixa eu perguntar para você, que está acordado e não está dormindo, o que significa isso? Na hora que ela falou para a senhora do caos, eu quero dançar com você, vamos dançar? E ela fala, na hora que eu fui dançar com a senhora do caos, a cabeça rolou para trás, meu peito explodiu, minha mão começou a ranger. O que é isso? Você sabe o que é isso, né? E aí o que acontece? Ela entrou numa aliança com a senhora do caos. Quando ela entra nessa aliança com a senhora do caos, ela diz,
Não conhecer a paz é o grande pesadelo de todos nós. Acordar e sentir-se inquieto numa casa sem paredes. Depois devo cantar ou encantar, encantamento, e construir as paredes para embalar o meu próprio espaço. E o meu próprio som fará crescer a fortaleza de um lar apagado, tá? E aí, olha agora. Ela e eu encontraremos uma forma de viver como gêmeas a duelar. Mas eu saberei se no final a senhora do caos ganhar. Ok? Então o que acontece? Elas começam a dançar e elas viram gêmeas. Elas ficam unidas. Elas estão agora em simbiose. O que significa isso? Ela usar o espelho mágico, chamar a senhora do caos, dançar com a senhora do caos, cabeça para trás e agora ela falar que as duas estão conectadas. O que significa isso? Agora elas estão conectadas, ou seja, agora a senhora do caos está habitando dentro dela. Está morando dentro dela. Ok? Isso é o início do show. Assim que começa o show. Por isso que eu falei para vocês, ó, um portal será aberto. Que portal? Um portal de comunicação com outras dimensões. Porque ela, o que ela está fazendo no show? Ela está puxando para dentro do Brasil a senhora do caos. Quem falou isso? Ela. Foi ela que falou, não fui eu. Tá? No show, ela começa tirando a senhora do caos de dentro do espelho e trazendo a senhora do caos para dentro do palco. Tanto que a Lady Gaga, em vários momentos, ela representa a senhora do caos com uma muleta na mão direita e um gesso na perna esquerda. Ela faz a representação da senhora do caos, por isso que ela anda toda, né, toda torta, toda quebrada, porque ali é a senhora do caos. Então, o que ela está trazendo? Tá? Abriu-se um portal de onde para onde? De dimensões espirituais para o Brasil. E o que está sendo trazido para cá? A senhora do caos. Para trazer o quê? Para trazer caos. Para trazer caos. Ok? Simples assim. Agora eu pergunto para você, o Brasil é um país que precisa de mais caos? O que vai acontecer com o Brasil se tiver mais caos no Brasil? Será que a situação da segurança urbana já não está complicada demais? Será que o país precisa de mais caos? Ok? Agora, a pergunta que fica é, para que trazer caos para o Brasil? Porque existe um decreto espiritual cristão sobre o Brasil. Qual que é o decreto espiritual cristão sobre o Brasil? Qual é o destino da nação brasileira que foi decretado aí por homens e mulheres de Deus? Diz aí para mim, se você sabe. Qual é a missão espiritual que dizem que tem no Brasil? O Brasil será, né? Será o quê? Tem gente que falou avivamento. O decreto que existe sobre o Brasil não é avivamento apenas. É que o Brasil será um celeiro de missionários. É que o Brasil é o local onde vai treinar e enviar cristãos para mandar a mensagem cristã para o planeta. Então, o que significa isso? Para atrapalhar esse projeto de o Brasil ser o celeiro dos missionários, o local do avivamento global, precisa trazer um caos em cima disso. Como assim trazer um caos? Trazer um caos sobre as igrejas, trazer um caos sobre o cristão, fazer com que o cristão não creia na Bíblia, não conheça a Bíblia, não viva em santidade, não leia a Bíblia, não ore, não seja o bom manejador da palavra. É isso que foi profetizado sobre o Brasil. Eu fico preocupado, porque eu já vejo as igrejas brasileiras completamente caóticas. Completamente caóticas, né? Já vejo as igrejas brasileiras assim. A galera pensa em tudo, menos em batalha espiritual, né? A galera pensa em tudo, menos em céu, inferno, salvação, perdição, né? Curar demônio. Tem tudo na igreja. Tem lanche, montanha-russa, tem coreografia, tem programação neurolinguística, tem performance teatral, tem tudo, né? Só não tem expulsão de demônios e a cura dos enfermos, né? E a batalha propriamente dita. Então, se você traz e profetiza mais caos sobre o Brasil, e principalmente sobre as igrejas, é preocupante. Do jeito que as igrejas estão, sem proteção espiritual, do jeito que as igrejas estão sem colete à prova de bala espiritual, né? Quando puxa, isso entra, tá? Então, complicado. Pessoal, só não vê quem não quer. Tem gente que faz vista grossa, tem gente que não tem o entendimento, mas aqui nós postamos o que vai te ajudar a entender, a abrir os seus olhos e você também ajudar uma pessoa que está com os olhos, está cego, né? A Bíblia fala sobre uma cegueira espiritual,
coisa que muitas pessoas têm, mas você não, você aí foi orientado, você recebeu aí a mensagem certa, então compartilhe com mais pessoas. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar com mais pessoas. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.